abra sua Bíblia no texto em que vamos meditar nessa manhã. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Nós vamos ler esse texto e vamos meditar nele. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Vou pedir ao irmão que tem Bíblia para estar acompanhando com a palavra, porque nós vamos remeter também a outros textos nessa manhã, e eu queria que você lesse comigo. Tiago, capítulo 5, versículo de número 17. Eu queria que a igreja lesse de maneira uníssona esse texto. Por favor, você que tem a Bíblia, compartilhe com a pessoa do lado, com o visitante, vocês que estão na galeria, os adolescentes. Por favor, se você tem um celular ou tem a Bíblia, abra aí, por favor, esse texto. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler o texto? Podem ler. A Bíblia diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Eu quero pensar nessa manhã sobre um homem semelhante a nós. A Bíblia diz que Elias era semelhante a nós. E eu queria que você refletisse comigo. Como é possível ser semelhante a um homem que orou para que não chovesse 3 anos e meio, e a Bíblia diz que ele orou e não choveu? Como é possível ser semelhante a um homem desse? Como é possível ser semelhante a um homem que orou e pediu a Deus que mandasse fogo do céu? E na hora que ele pediu para Deus mandar fogo do céu, o fogo caiu e lambeu todo o sacrifício e toda a água que havia sido despejada no altar. Como é possível ser semelhante a um homem desse? Como é possível ser semelhante a um homem que posteriormente insiste em oração e está orando para que chova? E depois de orar insistentemente, a Bíblia diz, a chuva cai, vem muita chuva, mas muita chuva mesmo, e ela cai sobre Israel depois de 3 anos e meio. Como é possível ser semelhante a este homem? Você se vê semelhante a este homem? A pergunta é: em que eu sou semelhante a Elias? Porque eu não tenho poder para fazer chover, e nem tenho poder para não chover, nem tenho poder para fazer o fogo cair do céu. Como é que é isso? Aí, quando nós vamos para a Bíblia, nós começamos a perceber que características de Elias fazem parte da nossa vida. Que características nós vemos pessoais na vida deste homem que podem sintonizar conosco? Por exemplo, como é que ele se portou diante das dificuldades? Ele enfrentou dificuldades, assim como eu e você enfrentamos. Ele não só enfrentou dificuldades, mas como é que ele reagiu ao ser injustiçado e perseguido? É possível que na vida eu sofra injustiça? Sim. E é possível que eu sofra perseguição? Também sim. E como que ele reage diante dessas injustiças e perseguições? E mais do que isso, como é que nós podemos nos identificar com este homem que tinha tanto poder de Deus presente na sua vida, mas que lidava com situações as mais diversas, e ele soube vencer diante delas? Bem, vamos analisar a personalidade de Elias. Vamos começar por aí, para ver em que a gente pode se identificar com ele. Primeiro, nós percebemos que Elias é um inconformado com a apostasia do seu tempo. O que é a apostasia? A apostasia espiritual é o afastamento de Deus. A apostasia é a negação de Deus. Elias viveu um tempo em que as pessoas se distanciaram de Deus e foram aos ídolos. E começaram a adorar Baal, Acera e tantos outros ídolos que havia. Israel, o povo de Deus, se afastou do Senhor. E é interessante que Elias faz questão de ser diferente. Eu estava falando isso hoje na minha classe. A Globo tem formatado a cabeça de muitos jovens e adolescentes do nosso país. Tem formatado a cabeça de homens e mulheres do nosso país. A pergunta é: a Globo tem parceria com Deus?
A Globo está focada na palavra de Deus? A Globo tem os valores de Deus? Não, e por não tê-los, ela está fazendo propaganda daquilo que está distorcido. E não só faz propaganda, mas tenta engendrar na sua cabeça que você pode ser diferente do que é. Que você não precisa ser você, que você pode ser quem você queira ser. Por exemplo, se você de hoje em diante disser, eu sou um ET, você é um ET. Você nasceu no corpo errado, você é um ET. Porque a Globo está dizendo isso. Então eu tenho que crer no que a Globo falou. Eu não sou Evaldo, eu não tenho um corpo humano, eu sou um extraterrestre que estou aqui. Se eu falar isso lá na central da Rede Globo, lá no Projac, eles vão dizer, você está desequilibrado, precisa de um psiquiatra. Não, essa é a informação que eu estou recebendo. A pergunta é, eu me conformo com isso? Eu me amoldo a isso? Ou eu me inconformo com isso? Elias era um inconformado. Ele disse, não, peraí, está errado. Tem alguma coisa que não está batendo. Mais do que isso, Elias também era uma pessoa perseverante na oração. Olha em Tiago capítulo 5, versículo 17, diz assim, que Elias orou, a Bíblia diz, e o texto bíblico diz, lá no versículo de número 18, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Orou, orou, orou. Elias era um homem de oração, e orava com insistência. A Bíblia diz que, na segunda vez, quando ele ora, e pede para Deus mandar a chuva, ele vai mandar o servo dele 7 vezes e ver se a chuva está vindo, 7 vezes. E ele orando. Então ele foi um homem de oração e um homem perseverante na oração. Essa era uma característica dele. Mais do que isso, a Bíblia diz que Elias era corajoso e destemido, porque Deus mandou ele ir ao mandatário da nação e dizer para ele, olha, o juízo de Deus vai vir sobre sua vida e sobre o seu povo. E na segunda vez Deus mandou condenar a idolatria que havia em Israel e falou para ele reunir todos os profetas lá no Monte Carmelo. E na terceira vez Deus mandou ele ir a Acabe e dizer para ele, Deus vai matar você. Irmão, precisa ter coragem para ir lá e dizer essas coisas. Precisa ter coragem para encher o peito e dizer a verdade. Não é fácil. E Elias foi uma pessoa corajosa e destemida. Vamos adiante. Fazia parte da personalidade também a dependência de Deus. Ele dependeu de Deus para tudo. O texto bíblico diz que ele aprendeu a confiar plenamente em Deus e na sua providência. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele não podia prover as suas necessidades. Porque ao dizer isso para o rei, ele passou a ser um perseguido. Ele passou a ser um foragido. E ele então teve que se esconder. E ele foi se esconder aonde? Aonde Deus mandou, lá no ribeiro de Quiriate. O texto bíblico fala que ele vai ter que ficar numa região inóspita, onde Deus o coloca. E ali ele foi sustentado por Deus. A palavra do Senhor ainda diz que Elias é um homem determinado. Ele se colocou ao lado do Senhor. Ele chegou para o povo e falou, olha, os profetas de Baal estão aí. Os 450 profetas de Baal estão aí, os de Acera também estão, e agora vocês têm que escolher de que lado vocês estão. E eu quero dizer, eu estou do lado de Deus e da sua palavra, e vocês? E o povo ficou no meio do caminho. Ele disse, até quando vocês vão ficar indecisos? Vocês têm que escolher. Eu já me posicionei. Depois que o fogo cai, que lambe o altar e que Deus manifesta a sua presença, aí o povo se ajoelha e diz, só o Senhor é Deus, só o Senhor. Mas depois, Elias já tinha se posicionado antes. Ele já tinha dito, eu já fiz minha escolha. Eu sou do lado de Deus. Olha as características da personalidade deste homem. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz, conquanto ele tivesse uma personalidade forte, conquanto fosse tudo isso aí, a palavra de Deus diz, quando olhamos para Elias, nós imaginamos que ele é um super-homem. Imaginamos que ele é o Superman da Bíblia. Mas a Bíblia nos faz questão de mostrar a outra face de Elias, a fraqueza de Elias. E onde é que estavam as fraquezas de Elias? Você olha na Bíblia, vai lá em 1 Reis, capítulo de número 19, e você começa a perceber que esse homem era gente como a gente. Por isso que a Bíblia fala que ele era semelhante a nós. Por quê? Porque esse homem tinha um nome que tinha um significado muito bonito. Qual o significado do nome Elias?
Aqui, ó. Qual o nome do significado? Jeová é Deus. Mas o homem que tinha um nome, Jeová é Deus, recuou diante de uma mulher que tinha um nome que significava o quê? Mas espera aí, quem é Deus aí nessa história? Ou é Jeová ou é Baal? Quem é? Ele recua diante dela. E o texto bíblico diz que ele vai recuar por quê? Por causa da sua fraqueza. E onde estava a fraqueza de Elias? Eu chamo de atitudes desconstrutivas. Todos somos passíveis delas. Às vezes, no momento da nossa vida, temos atitudes maravilhosas. Somos os paladinos da justiça, somos os herdeiros da verdade, falamos coisas extraordinárias, fazemos coisas tremendas para Deus, mas às vezes, num outro momento, começamos com essas atitudes desconstrutivas. E aí desconstruímos tudo o que nós fizemos. E Elias tem essas atitudes desconstrutivas. Que atitudes são essas? Primeira, está lá em 1 Reis, capítulo 19, você vai perceber isso. Primeira coisa que Elias tem é temor no coração. Meus irmãos, ele tem medo. E ele tem medo de quem? De Jezabel. Interessante que a palavra de Deus fala que ele fica morrendo de medo dela. Ele não tem medo da perseguição do rei, ele não tem medo das ameaças do rei, mas ele tem medo de Jezabel. Jezabel faz uma ameaça que vai matá-lo, e ele tem medo. O texto bíblico diz que ele está temeroso, porque Jezabel ameaça matá-lo. Então o texto bíblico diz que ele então está completamente tomado por esse medo, e por causa deste medo, tudo aquilo que Deus tinha projetado na vida dele paralisa. E eu quero dizer uma coisa para você: o medo não é o seu lugar. Você pode repetir isso para a pessoa que está do lado? Fala para ele assim: o medo não é o seu lugar. O seu lugar é a confiança em Deus. Irmão, quando nós saímos da confiança em Deus e vamos para o medo, nós paralisamos a vida. Quando nós confiamos em Deus, nós avançamos a vida. A pergunta é: onde nós estamos? O medo é o meu lugar? O texto bíblico fala e nos mostra que Elias vai partir para uma segunda desconstrução na sua vida, a solidão. A palavra de Deus fala que ele dispensou o seu servo, mandou o seu servo embora. Está lá em 1 Reis, abre sua Bíblia aí, por favor, em 1 Reis, capítulo 19. Se você observar bem, a Bíblia diz em 19:2, 1 Reis, então Jezabel mandou um recado a Elias e disse: assim me faça os deuses de outro tanto, se até amanhã, essas horas, eu não fizer a tua vida como de um deles. Quando ele ouviu isso, levantou-se para escapar da vida, se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Elias falou assim: é melhor ficar sozinho. Ele dispensa o seu servo. A pergunta é: o que a solidão pode fazer por nós? Alguns acham que a solidão é a melhor coisa possível, mas eu quero dizer uma coisa para você: a solidão não é o melhor para você. Não é. A solidão é um beco sem saída que nós entramos, em que nós começamos a discutir conosco mesmo e que Satanás aproveita para engendrar dúvidas no nosso coração. E Elias opta pela solidão. Ele entra no beco da solidão e ele diz: para que eu vou andar com esse servo? Ele vai ficar me falando coisas, ele vai ficar falando de Deus, ele vai falando para eu obedecer a Deus. Não, eu não quero ouvir nada, prefiro a solidão. E ele entra no beco da solidão. Será que você está nesse beco? E você não quer ouvir ninguém, nem a Deus, nem a ninguém, sogra, sogro, marido, filho, não quer ouvir ninguém? Talvez você esteja como Elias, no beco da solidão. Essa é uma atitude desconstrutiva, porque na solidão Deus não age. Deus age à medida que você se coloca nas mãos dele. Não é na solidão, não é lá. Mas o texto bíblico diz que Elias opta pelo afastamento. Ele não está só com medo, sozinho, mas ele prefere o afastamento. O texto bíblico diz que ele pega o caminho do deserto. Ele vai para o deserto. A palavra do Senhor fala: e porém entrou pelo caminho do deserto, o caminho de um dia, e foi se assentar debaixo de um zimbro. Deus mandou Elias para o deserto? Não. Deus queria ele no deserto? Também não. Deus queria ele debaixo daquele zimbro? Não. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós pegamos o caminho errado e achamos que aquele caminho vai acrescentar alguma coisa na nossa vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o caminho errado não te leva a lugar nenhum. O caminho errado, via de regra, ele piora a situação. E se você está pegando o caminho errado, pode ter certeza que você não vai chegar a lugar nenhum. Elias está lá.
A palavra do Senhor vai nos dizer ainda que Elias também teve uma quarta atitude desconstrutiva, que foi a desistência. A palavra do Senhor nos diz que ele desistiu de tudo, a ponto de pedir a Deus para morrer. Irmão, quando uma pessoa pede para Deus para morrer, é porque não sobrou mais nada. E ele está aqui, no texto bíblico fala, ele senta debaixo do zimbro e pediu a morte para si, dizendo: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. Senhor, eu acho que o Senhor errou, está na hora de eu ir já. Eu quero, pode me levar, eu estou pronto. Mas ele não estava pronto porque ele queria estar com o Senhor, ele estava pronto porque ele tinha desistido. Meus irmãos, Deus não quer gente desistindo. Sabe por quê? Desistência não ajuda você a construir nada. Todas as pessoas que desistiram não construíram absolutamente nada. Porque não é na desistência que Deus quer você, né? Deus quer que você persista. É mais do que desistir, é persistir. O texto bíblico fala que Elias parte para uma quinta atitude desconstrutiva, que é a reclusão. A palavra do Senhor fala que Deus manda Elias para um monte, e o texto bíblico diz que é o Monte Horebe, o monte de Deus, e ao invés de Elias subir o monte, para onde ele vai? Ele vai para a caverna. E o texto bíblico diz que ele entra na caverna com a certeza de que, de alguma forma, ele encontraria alguma coisa ali. Irmão, será que a caverna pode me ajudar em alguma coisa? Quantas vezes eu estou vivendo uma caverna na minha vida? E eu achei importante a gente pensar sobre isso. Será que a caverna pode me ajudar? Não, porque a reclusão não melhora as coisas, ela piora. E é importante a gente pensar que na caverna que nós entramos, muitas vezes nós entramos por dificuldades, mas às vezes nós entramos porque nós não queremos encarar algumas coisas. E eu achei uma frase fantástica que eu queria que vocês lessem. Lê. De quem Elias estava se escondendo? Ele mesmo. Muitas vezes, meus irmãos, eu estou me escondendo de mim mesmo, porque eu não quero encarar a realidade, eu não quero enxergar o que Deus me mostra. Mas é interessante o que a Bíblia fala. A Bíblia dá um detalhe muito interessante. Quando Deus vai até Elias, ele está na caverna, Deus faz uma pergunta para ele. Quem pode me ajudar? Qual é a pergunta? O que fazes aí ou aqui? Qual a diferença do aí e o aqui? Se Deus falasse: o que fazes aí, Elias? Onde ele estaria? Fora. E se Deus fala: o que fazes aqui, Elias? O que ele está falando? Elias, eu estou aqui com você, dentro dessa caverna. A pergunta é: o que você está fazendo aqui, Elias? Interessante, né? Deus vai aonde nós estamos e nos questiona. Diz: o que você está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar. Não é aqui que eu quero você. Não é nesse lugar aqui, fedorento, sem perspectiva, cheio de animais peçonhentos, escuro, insalubre. Não é aqui que eu quero você. Não foi aqui que eu disse para você estar. Porque Deus quer que me tirar do lugar onde eu estou. Por quê? Porque Ele quer algo novo na minha vida. Deus quer proporcionar algo novo. E o texto bíblico diz, e a palavra de Deus fala, Deus se importa comigo? Se importa, principalmente quando eu estou no lugar que Ele não deseja. E Deus falou isso para Elias: Elias, eu quero que você saia de onde você está, e eu quero que você faça algo. O que Deus mandou Elias fazer? Lê na Bíblia para mim. Eu queria que você abrisse aí 1 Reis 19. Lê para mim agora o que Deus falou para Elias que ele gostaria que ele fizesse. Lê para mim aí 1 Reis capítulo 19, e eu queria que você lesse para mim o versículo de número 15. E o Senhor disse o que para Elias? Vai, volta pelo caminho para o deserto de... Você prestou atenção no que Deus falou para ele? A palavra do Senhor fala, e o texto bíblico diz que quando nós temos atitudes desconstrutivas, Deus propõe o caminho da restauração.
Todas as vezes que há atitudes desconstrutivas no nosso caminho, que nós estamos trilhando, Deus propõe o caminho da restauração. E o caminho da restauração de Deus é muito interessante. Começou lá no versículo 5. O caminho da restauração de Elias começa com provar os manjares de Deus. O texto bíblico diz que ele estava lá em depressão, debaixo daquele zimbro, e Deus mandou o anjo, e o anjo levou até ele o quê? Água e pão. Água e pão. E falou para ele fazer o quê? Olha na Bíblia lá, versículos 5, 6 e 7. Lê aí. O que está escrito? 5, 6 e 7. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que o anjo tocou e lhe disse: o que o anjo mandou ele fazer? Levanta-te e come. E eis que olhou à sua cabeceira, e estava o pão cozido com as brasas e uma botija de água. E o texto bíblico diz que, tendo comido e bebido, o que ele fez? Tornou a deitar. Aí o anjo veio segunda vez e falou o que para ele? Levanta e come. Olha como é que Deus insiste. Irmão, olha para mim. Você está provando os manjares de Deus? Deus tem os manjares para nós. E os manjares de Deus são os melhores. Os melhores. Nós não precisamos de outros manjares. Nós precisamos dos manjares de Deus, da alimentação que Deus dá. E me chama a atenção o poder desse manjar de Deus. Preste atenção no que aconteceu aí no versículo de número 8. Lê para mim. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E o que aconteceu? E com a força desse alimento, quantos dias ele caminhou? 40 dias. 40 dias Elias caminhou com a força do alimento de Deus. Irmão, olha para mim. O alimento de Deus está te provendo na caminhada. Ele está te dando o combustível que você precisa para subir aonde Ele quer te levar. 40 dias. Deus já sabia, Deus tinha algo que era algo que ia potencializar a vida de Elias, os manjares de Deus. Eu estou me alimentando da palavra de Deus, eu estou buscando os manjares de Deus, porque quando se a vida não está boa, não está legal, eu preciso dos manjares de Deus. Mais do que isso, eu preciso subir a montanha da fé. Leia o que está escrito aí no versículo 8, no finalzinho. O texto bíblico diz: e 40 noites, aliás, 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. O texto bíblico diz que Deus queria Elias aonde? Em cima do monte ou dentro da caverna? Aonde Deus queria Elias? Ele queria Elias em cima do monte. Deus mandou que Elias subisse a montanha. Muitas vezes, meus irmãos, nós não estamos no lugar onde Deus quer. Nós estamos longe do lugar que Deus quer. E porque nós estamos longe do lugar que Deus quer, nós desistimos de tudo. Deus mandou que Elias subisse a montanha, porque em cima da montanha ele teria a visão que Deus queria dar a ele. Em cima da montanha ele teria a condição de enxergar tudo que Deus ia mostrar. Mas não foi para lá que ele foi para dentro da caverna. A reconstrução, a restauração da nossa vida passa para o lugar onde nós estamos com Deus. Eu estou no lugar que Deus quer, ou estou fora do propósito de Deus? Aí vem o terceiro passo. Deus queria alargar a visão que Elias tinha dele mesmo. Como Deus faz isso para alargar a visão que Elias tinha dele mesmo? Deus passa na frente dele e se manifesta de várias formas. Perceba agora as maneiras como Deus se manifestou. 11. Ao que Deus disse: vem para cá, põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. Como é que Deus começou a se manifestar ali para Elias ter uma nova visão dele? Primeiro um vento muito forte. Mas a primeira coisa que Deus disse: vem para cá, Elias, sai daí, sobe o monte. Sobe o monte. Elias não saiu não, ele foi para a porta. Ele não obedeceu a Deus. Deus falou: Elias, sobe o monte.
Aí ele falou: o quê? Subiu um monte? Não, vou ficar aqui na portinha, né? Vou ficar olhando aqui para fora para ver. Não subiu, não. Aí o texto diz que Deus manda um vento, não era o furacão Irma, mas era um vento muito forte. Depois do vento, o que vem? Um terremoto. O terremoto para desequilibrar o Elias, né? E dar uma sacudida nele. Depois do terremoto vem o quê? Vem um fogo para dar uma aquecida naquele coração gelado. E por último vem o quê? Uma voz mansa e suave. Ô Elias, o que você está fazendo aí? Não é aí o teu lugar. Não é. Elias, o que você está fazendo? Deus está tratando o coração deste homem, alargando a sua visão. Depois, ele precisa entender que não está só. Depois dos discursos de Elias, que é o mesmo, ele decorou um discurso, né? Mataram os teus profetas, Senhor, eu fui fiel a ti, só eu fiquei, etc, etc. Aí ele diz assim, Deus interrompe o discurso de Elias e fala: eu ainda tenho em Israel, quantos? 7.000 pessoas que não dobraram os joelhos a Baal. Elias, olha para mim, você não está só. Tem gente aqui comprometido comigo. Se você está achando que você é único, não é. Você é o 7.001. Você não é o 001. Você é o 7.001. Porque eu tenho 7.000 em Israel que não dobraram os joelhos a Baal. Assim como você, tem gente fiel a mim aqui. 7.000 pessoas ali, era muita gente, irmãos. Muita gente. Gente que era desconhecida de Elias, porque ele achava que era único. Então Deus fez ele entender que ele não estava só. E por último, Deus falou para ele: Elias, você precisa entrar numa nova dinâmica na minha. Eu tenho uma nova dinâmica de vida para você. Eu tenho algo diferente para você viver. E eu quero que você entre na minha dinâmica de vida. A partir desse instante, meu irmão, Elias se dispõe a cumprir aquilo que Deus esperava dele. E sabe o que aconteceu? Aí nós vamos para o final. Aí a Bíblia diz que ele vai fazer o que Deus quer. E o que Deus quer começa com o versículo 15, a parte A. Começa por ir pelo caminho certo. Sabe qual era o caminho certo para Elias? Era retornar de onde ele veio. Olha bem, o caminho certo para Elias era retornar por onde ele veio. Retorna, volta pelo caminho de onde ele veio. Às vezes a gente pega uma estrada completamente errada e Deus diz: volta. Não é o GPS que diz, é Deus que diz: volta. Quem sabe nessa manhã Deus está dizendo: volta, pega o caminho certo, pega a estrada certa, volta. Elias naquele momento entende que Deus está cuidando dele, e quando Deus cuida de nós, Ele põe a gente no caminho certo. O caminho que Elias pegou era errado, ele diz: volta, ó, o trilho é outro. Mas há uma segunda palavra que Deus dá a Elias, o caminho é esse, ó: retoma a tua função profética. Lá no 15b ele diz: tem 2 pessoas que eu designei você para ungir. 2 pessoas, quem? Azael e Jeú. Tem 2, na verdade eram 3, porque também tinha Eliseu, que era o sucessor de Elias. Então, retoma a tua função profética. Quando a gente sai do caminho, a gente se perde na caminhada. E aí a gente perde até a função para a qual Deus nos designou. O texto bíblico diz que Deus dá a ele a visão do futuro. Ele falou: olha, você vai ungir um rei que futuramente será o rei de Israel. Não era naqueles dias, era futuramente. Ele nem chegou a ungí-lo oficialmente. Há historiadores que dizem que ele ungiu como Davi foi ungido, antecipadamente. Mas o texto bíblico fala que isso aí é uma visão futura que Deus está dando para ele. A mesma coisa, o texto bíblico diz que ele gera um discípulo. Se ele dispensou um lá atrás, agora ele gera um, porque agora Eliseu vai ser aquele que vai caminhar com ele. Quando a gente está no caminho de Deus, irmãos, a gente faz discípulos. A gente tem seguidores, a gente tem pessoas que vão andar conosco. Deus não tem o projeto da solidão para você. E Deus botou o Eliseu do lado do Elias. Olha lá, Elias, você precisa do Eliseu. Você vai caminhar com ele. E o Eliseu cuidava de boi, irmãos. Eliseu não tinha nada a ver, não tinha feito seminário, não tinha absolutamente nada. Mas ele tinha um temor de Deus. E porque ele tinha um temor de Deus, a Bíblia diz que Elias vai
caminhar com ele. Por último, Elias enfrenta os seus medos. Para mim aqui está a parte mais importante. Porque lá na frente, no capítulo 21, e eu quero que você vá comigo aí, capítulo 21, versículo 18. O que diz aí no capítulo 21, versículo 18? Lê para mim. 1 Reis 21, 18. O que diz aí? Levanta, desce para encontrar-te com quem? Com Acabe, que era o rei de Israel, que estava onde? Em Samaria. E eis que ele está na vinha de Nabote, aonde desceu a fim de tomar posse dele. Elias vai ou não vai? Vai. Mas ele não tinha medo da Jezabel? Tinha. Agora, não tem mais. E por que ele não tem mais medo de Jezabel? Porque agora Elias está no caminho do Senhor. E ele está sustentado por Deus. E agora ele não teme mais a Jezabel. Agora Jeová é Deus na vida dele. Quando a gente está no propósito de Deus, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A gente não teme. E o Elias agora vai, irmão, sem medo. Mas antes não estava com medo de morrer? Estava. Mas e agora? Perdeu o medo. E perdeu o medo porque ele sabe que Deus está no controle. Quando Deus está no controle, irmão, não tem esse negócio, vai me matar coisa nenhuma. Deus mandou, eu vou fazer a vontade dele. Por último, a Bíblia diz que ele deixa um legado incomparável. E o legado de Elias é tremendo. Quando a gente lê a história desse homem, a gente vê que esse homem marcou a existência. Mas o mais incrível que eu vou mostrar para vocês agora, que ele não esperava, foi isso aqui, ó. Deus surpreendeu Elias. Quando Elias entrou na vontade de Deus, Deus mandou um carro de fogo apanhar ele. E ele subiu ao céu num redemoinho. Meus irmãos, que surpresa. O homem achando que Deus ia matar ele debaixo de um zimbro, e tinha um carro de fogo esperando ele, não para queimar ele, porque aquele carro de fogo ali não foi para queimar. Claro que é algo espiritual, tremendo, maravilhoso, mas Elias tinha uma carruagem esperando ele. O homem que já tinha uma carruagem preparada para ele, estava debaixo de um zimbro, no deserto, pedindo para morrer. Quantas vezes, irmãos, nós abrimos mão do que Deus já preparou para nós, porque esquecemos de olhar a nossa humanidade, esquecemos de olhar para nós e muitas vezes desprezamos a Deus. Elias precisava olhar para si mesmo, e olhar para si mesmo e dizer: Deus, eu estou com medo. Deus, essa mulher está dizendo que vai me matar e eu estou com medo, mas estou confiado no Senhor. Eu estou confiado no Senhor, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou subir a montanha, eu vou fazer a sua vontade. Mas não foi isso que aconteceu. O medo dominou ele de um jeito que ele se afastou de Deus. Mas Deus é Deus, e Ele traz a gente de volta, e Ele põe a gente aonde Ele quer. E Ele fez isso com Elias. Ele cuidou de um Elias de uma maneira tão grande que nem a morte Ele permitiu que Elias experimentasse, porque Ele o amou e o amou até o fim. Será que Ele ama você também, irmão? Claro que ama. Aí vem, em que esse homem é semelhante a nós? Eu queria que você descobrisse uma característica que Elias é semelhante a você, e eu queria que você compartilhasse em 1 minuto com a pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa do lado e fala assim: o Elias se parece comigo nisso. Então pensa aí agora, em que o Elias se parece com você? Compartilha com a pessoa do lado aí agora. Em que o Elias se parece com você? Em que? E aí você vai dizer para a pessoa do lado. E eu vou fazer a pergunta à pessoa do lado que você falou. O que você falou? Tá bom? Você falando para a pessoa e a pessoa falando para você. Em que o Elias se parece comigo? Olha, ele se parece comigo na personalidade. A personalidade desse homem é tremenda. Eu acho que eu tenho essa personalidade dele também. Eu acho que eu sou assim também. Eu acho que eu sou inconformado, sou perseverante, sou destemido, ou então dependente, ou então determinado. Eu acho que ele se parece comigo nas fraquezas, né? Eu acho que eu também sou meio temeroso. Eu também gosto de solidão.
eu também fico afastado às vezes, eu desisti, né? Ou eu gosto de reclusão. Eu acho que eu me pareço com ele nisso. Ou você pode dizer assim, não, eu acho que eu me pareço com ele porque eu também estou dentro da caverna. Eu me encavernei, estou lá dentro dessa caverna. Ou você pode dizer, não, eu acho que eu me pareço com ele porque Deus está pondo uns manjares na minha frente, Deus está mandando eu subir a montanha, Deus está largando a minha visão, Deus quer que eu entenda que eu não estou só, Deus está me dando uma nota de... Ou eu me pareço com ele porque eu estou pegando o caminho certo. Eu me pareço com ele porque eu estou voltando à minha função. Eu me pareço com ele porque eu estou sendo usado para gerar discípulos. Eu estou enfrentando meus medos. Em que você se parece com Elias? Elias era um homem semelhante a nós. Que esse homem semelhante a nós nos ensine a caminhar e a depender de Deus todos os dias na nossa vida. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Eu não sei com o que você se parece com ele, mas eu quero dizer que o Deus que tomou Elias e separou ele de Eliseu e levou ao céu, é o mesmo Deus que promete cuidar de você. É o mesmo Deus que promete caminhar com você. É o mesmo Deus que pergunta para você nessa manhã, o que você faz aqui? É o mesmo Deus que disse, eu não te deixarei, nem te desampararei. É o mesmo Deus que diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus não desistiu de você. Ele quer você na caminhada. Ele quer você cumprindo o propósito dele. E se você deseja cumprir o propósito de Deus nessa manhã, diga para ele agora no seu coração, Deus, me perdoa, porque como Elias eu afastei, eu distanciei, eu temi, mas agora, Senhor, eu entendo que Elias é gente como a gente, e se o Senhor usou esse homem tão tremendamente, o Senhor pode me usar também. E se o Senhor abençoa esse homem, o Senhor também pode me abençoar. E se nessa manhã Deus precisa reconstruir alguma coisa no seu coração, eu queria que você ficasse de pé agora e dissesse isso, de pé para Deus. Reconstrói a minha fé, reconstrói a minha alegria, reconstrói o meu amor, reconstrói a minha disposição, reconstrói o meu entusiasmo, reconstrói a minha alegria. Deus, trata comigo nessa manhã. Fique de pé agora, enquanto nós vamos cantar essa canção. E eu queria que o Maurício colocasse aí essa canção para nós. Minha vida. Vamos cantar essa canção. Deus é Deus. Se Deus está falando com você, fique de pé agora. A gente vai cantar, orar e encerrar o culto dessa manhã. Minha fé não está nas coisas que fui fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que Ele veio o seu amém. Somente nele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
fechar, continua sendo Deus, segurança, união. Ele é Deus, segurado. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Orar agora. Se é um pedido especial no seu coração, vem aqui na frente nessa manhã. Seja ele qual for, se é um pedido especial no seu coração. Todos estamos de pé, porque precisamos ser reconstruídos pelo Senhor. Todos. Pastor também. Todos. Mas talvez haja uma necessidade maior nessa manhã. E além da reconstrução, você também precisa colocar algo diante desse Deus que é Deus. Que não importa o furacão, não importa a circunstância, não importa a dificuldade, Ele é Deus. E é Ele quem vai agir. E se a porta fechar, e se tudo não der certo, Ele é Deus, Ele é Deus. E se eu ficar doente, Ele é Deus. E se eu não for curado, Ele é Deus. E qualquer circunstância, Ele é Deus. Ele não é diminuído pelos problemas que eu tenho. Não pode ser diminuído, porque Ele é Deus. E Ele sempre o será. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar a Deus agora. Feche os seus olhos, vamos falar com Ele. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã nós estamos aqui para declarar que o Senhor é Deus sobre qualquer circunstância. Nós estamos aqui para declarar que seja o que for, o Senhor continua sendo Deus. Não importa se o vento é contrário, não importa se a enfermidade nos assola, não importa se temos perdas, não importa se estamos assustados, o Senhor é Deus. Tens o controle sobre todas as coisas. O Senhor é o Senhor do universo. E o Senhor domina e reina sobre nossas vidas. E é por isso, Senhor, que nós queremos nos colocar na Tua mão nessa manhã e pedir que, assim como o Senhor agiu na vida de Elias para reconstruir a sua vida, reconstrói a nossa também. Quantas vezes, Senhor, temos nos desviado do foco por medo, por receio, por dificuldades, por angústias e por muitas vezes outras dificuldades que vêm sobre nós, mas nós queremos estar no Teu foco, porque sabemos que estando no Teu foco, nós estamos fazendo aquilo que alegra o Teu coração. Por isso, Senhor, eu te peço agora pela vida desses queridos que estão aqui, restaura a vida deles, dá a alegria do Senhor de novo à vida deles, dá a fé inabalável à vida deles, dá a confiança inabalável à vida deles. Mas, Senhor, eu oro também pelos demais pedidos de oração que estão aqui, por enfermidades, por lutas, por problemas familiares, aqueles que estão aqui por uma solução, Senhor, de alguma situação. O Senhor conhece a necessidade. Ó Deus, intervém na vida desses Teus filhos. Faz, Senhor, maravilhas, cura, realiza um milagre que não somente queremos, mas que Tu tens preparado para nós. Sabemos que o Senhor tem coisas inimagináveis preparadas para nós, assim como o Senhor tinha para Elias. Não queremos estar debaixo do zimbro pedindo a morte, queremos a Tua vontade na nossa vida. E é por isso, Senhor, que eu te peço, atua na vida de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas aqui nessa manhã, curando, libertando, salvando e trazendo uma nova perspectiva de vida. Eu oro, clamo ao Senhor e suplico agradecido, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez só o coro. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, segurado eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Dá um abraço dessa pessoa do lado e diz que o Deus de todo poder derrame a graça sobre a sua vida nessa manhã e te fortaleça na caminhada.